gente. E ele é perfeito na vida da gente. E eu fiquei assim, né, pedindo a ele, Senhor, o Senhor tira tudo isso do meu coração. E ele vem falando comigo nas palavras, nos louvores, ele vem falando, minha filha, está chegando a hora. E eu, Senhor, mas ele está, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, está aqui hoje. E quando a pastora Joelma no domingo falou comigo, falou que você abrisse o culto, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí mas ela foi falando comigo, mas vai passando na minha cabeça todas as coisas que o Espírito Santo estava falando comigo já, nas minhas orações. E eu falei para ela, amém, que seja feita a vontade de Deus. Só que eu cheguei em casa e falei assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho palavra nenhuma, não sei como fazer. Vai, está nas suas mãos. O Senhor começou a boa obra e fiel para cumprir. E eu tenho um canal, né, de devocional no meu WhatsApp. E eu pedi muito a Deus, pedi a direção do Senhor, uma palavra. E na segunda-feira, no dia seguinte, na segunda-feira, eu abri aquele devocional e estava ali a palavra do Senhor, né? Eu tenho tanto pedido a Deus, e Ele falou comigo aqui naquele dia, naquele devocional, que fica em Josué, capítulo 1, versículo 9. Pode botar para mim? Diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. E eu creio, eu tenho fé e creio em Deus que Ele vai tirar esse medo, essa insegurança do meu coração. Amém. Porque eu sei que Ele quer fazer a obra e que eu quero ser. Eu tenho pedido ao Senhor para que eu seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. E nesse versículo, aqui Josué estava em um momento de transição, de amadurecimento, né? E tudo que é novo é assustador. A gente fica mesmo assustado. De amadurecimento e incerteza. Substituir Moisés não era uma tarefa fácil. Moisés não era apenas um líder. Ele era um homem que guiou Israel pela libertação do Egito. E que falou com Deus face a face. Olha que privilégio. Agora Josué deveria tomar as rédeas e conduzir o povo adiante, enfrentando os desafios de uma terra desconhecida. Nesse momento, Deus o chama a ser forte e corajoso. Devemos entender que não é pela nossa força, mas pela confiança na presença de Deus. Essa promessa revela a verdadeira fonte de coragem. Como Josué, muitas das vezes somos chamados a agir sem ter todas as respostas, mas podemos dar o primeiro passo com confiança, sabendo que Deus vai na frente e está do nosso lado. Seja forte e corajoso. Essa promessa nos lembra que não estamos sozinhos, mas que a presença do Senhor vai conosco, guiando, fortalecendo e nos capacitando. A verdadeira força não vem de nós. A gente acha, né, que vem de nós. Mas da presença constante de Deus. Onde Deus nos chama, Ele também nos capacita. Hoje é dia de escolher avançar, não porque somos fortes, mas porque Ele é conosco. E se Ele é conosco, a nossa vitória é garantida. Amém. Vamos cantar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, enche-me
podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou a graça cobre os meus temores, a forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. A crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Amém. Então, irmãos, fique com essa palavra. E Deus na frente, a nossa vitória é garantida. Aleluia! E a nossa vida seja sempre guiada pelo poder do Espírito Santo. E que a gente ore, né? Para que os nossos ouvidos estejam sensíveis, né? Ao Espírito Santo de Deus. Vamos para o momento de oração, vamos começar pelo lado direito. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Eu quero pedir portas abertas de libertação. Quero pedir oração pela filha da irmã Vera, que internou hoje. É verdade. Bonita Alessandra, você pode orar com a gente, por favor? Amém. Orações. Amém. O teu nome, o teu nome O outro aí liberta. faz uma conchinha com a mão. É o
teu nome que cura. A mão em posição. Senhor Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor, clamando a Ti, Pai. Pai, não vou lembrar cada pedido que fizemos, Senhor, mas o Senhor sabe. Toma a vida de cada irmão aqui em Tuas mãos. Se for cura, que o Senhor cura, Senhor. Se for libertação, que o Senhor liberte, Pai. Senhor, me recordo que a irmã Maria Sorriso pediu pelo seu esposo, para que ele seja, Senhor, frequente na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Vai dando uma injeção de ânimo no Teu filho, Pai, para que ele seja mais constante, mais fervoroso, Pai, na Tua presença. Pai, também te entregamos a filha da irmã Vera em Tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor, vai de encontro a Tua filha naquele hospital, vai curando, vai salvando, Senhor. Vai tirando tudo que não provém de Ti, Senhor. E que seja feita, Senhor, a Sua vontade, Senhor, na vida dela. Pai, te entrego cada pedido aqui em Tuas mãos, Senhor, que os Seus servos fizeram. Guarda, Senhor. Cuida, Senhor. Salva, cura e liberta cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para o lado esquerdo, alguém de oração. Para que eles possam ser
Filho, em nome do Senhor Jesus, esses chefes também, meu Deus, toma nas suas mãos, meu Deus, e entra com providência na vida desses jovens, em nome do Senhor, desses adolescentes, dessas crianças, Pai, no meio dessas coisas, dessas feridas, liberta essas crianças, Pai, e desperta essas mães para que eles possam educar essas crianças no caminho bom, para conhecer o que dele. Meu Deus, toma nas suas mãos, Pai. É o que eu te peço, e até agradeço. Com certeza, com a glória. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Amém. Vamos para o nosso momento de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer oração. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor Deus, te entregamos. Os africanos e líderes em lista da tua casa, Senhor Deus. Vai abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, que a tua mão seja estendida, Senhor Deus, na vida deles, Senhor Deus, porque o Senhor sabe do que eles necessitam, ó Pai. Pai, o Senhor, continue nos abençoando, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor, a administrar, Senhor Deus, o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Podemos ficar de pé? Vamos colocar de pé, ou ficar sobre os pés. Aí você que sabe. Vamos orar, irmãos. E hoje é um dia de oração. E a gente, na igreja, tem que ter intenção de tudo. A intenção a gente não ora por orar, a gente não pede por pedir. A gente tem que ter aquela intenção de culto e de oração. Então, por que eu falo assim? Quando você for orar por saúde, você botar a mão no peito. Porque tem lugares que a gente não pode botar a mão. A pessoa tem que estar com o tornozelo para baixar, né? Aí quando eu falo de guerra espiritual, botar a mão na cabeça. Porque a nossa guerra é trabalho na cabeça. E quando eu falo bolsa, é porque geralmente guarda dinheiro no bolso, eles guardam no banco, guardam essa aí. Mas o bolso simboliza o lugar de guardar. É tudo um símbolo de fé e que acredita nessas coisas. Eu geralmente quando eu oro pelos meus filhos, eu tenho dois, eu boto minhas duas mãos e imagino colocando na cabeça deles, mesmo aqui na igreja.
minha mente vê eles, eu boto na cabeça. Tem gente que eu estou tão assim, que eu tenho os cabelinhos dele, mas é de cada um, porque a gente tem que aguçar a nossa fé. Porque sem fé, algumas pessoas sabem, mas sem fé, porque a nossa fé em Deus, Ele pode fazer alguma coisa ao nosso respeito. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar as nossas crises existenciais. Deus pode. E eu vou te dizer que Ele quer. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar o nosso entendimento, Ele quer mudar a nossa... muita coisa. Então também eu quero pedir para você, quando orar, lembre dos irmãos, mas lembre do carinho da filha da irmã Vera. Eu esqueci o nome dela. Julia. Ela acabou de fazer uma cirurgia muito melindrosa, deu febre, deu de probleminhas e nossa mente é difícil. Você fala em câncer, mas ela não entregou. Acabou, deu testemunho aqui, feliz da vida, e agora essa diálogo, as coisas acontecendo. Então, ajuda a gente a oração, a filha da irmã Vera, e Deus já tem controle. Amém? Então vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse lindo dia. Mas Deus, a nossa intenção aqui nessa noite é clamar ao Senhor. O Senhor disse na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Nós não sabemos de nada, Senhor, mas nós estamos clamando. E quando nós clamamos, o Senhor tem resposta para a gente. Então, ó Deus, eu profetizo sobre esta igreja, ó Deus, que o Senhor vai nos abençoar no nome de Jesus, aumentando a nossa fé, aumentando, ó Deus, o desejo de orar e buscar ao Senhor. Mas a minha incumbência nessa oração das 8 é orar por cura. Cura dor de cabeça, cura dor na coluna, cura dor de dente, fígado, medula, ossos. Todo o nosso corrente sanguínea se submetam à vontade de Deus e que haja cura, pressão alta, diabetes, essas coisas sejam repreendidas no nome de Jesus. Espírito de câncer seja repreendido no nome de Jesus. E Deus do impossível, o Senhor é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Igual ao Senhor nunca houve e nunca haverá um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam e confiam. Nós esperamos do Senhor e confiamos no Senhor. Queremos ouvir boas notícias acerca da Juliana. É o Senhor, ó Deus. É o Senhor que faz a obra, Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, ó Deus, pela nossa alma. O salmista disse: ei, alma minha, acalma. Tem horas que a nossa alma está acelerada, os nossos pensamentos estão acelerados, a conta nem venceu ainda, nós estamos preocupados, as coisas nem aconteceram, nós já estamos ansiosos. Oh Deus, toda ansiedade eu repreendo no nome de Jesus. Toda falta de fé eu repreendo no nome de Jesus. Toda incredulidade saia do nosso meio, porque o Senhor é o Deus do já, o Deus do agora, mas o Senhor trabalha em nosso favor, ó Deus. Então, espírito de depressão, de tristeza, espírito de vontade de desistir, alma cansada, espírito cansado, eu te repreendo no nome de Jesus, porque o Senhor tem força para você, o Senhor quer te levantar no nome de Jesus. Então abençoa, Deus, como eu abençoei o nosso corpo, eu estou abençoando no nome de Jesus a nossa alma. Agora, Pai, crendo que o Senhor está nesse negócio, eu quero pedir pela nossa vida financeira. Oh, meu Deus, a gente escuta tanta lamúria, mas hoje é dia de orar, ó Deus, e pedir ao Senhor. Abre as portas, ó Deus. Aquele que tem loja, que presta serviço, que haja muito cliente, que haja muito favor do Senhor. Aquele que é autônomo, ó Deus, que trabalha para fora, que ele haja serviço, onde ele colocar nas suas mãos, seja bênção pura. E que as pessoas amem o serviço da manicure, do pedreiro, do batedeiro, do vidraceiro. Oh Jesus. E nós que trabalhamos, ó Deus, prestando serviço com uma empresa ou para alguém, abençoa a gente, Deus. Que a gente possa prestar um serviço como se estivesse fazendo para o Senhor, para que o seu nome seja exaltado e as pessoas vejam a diferença. A diferença de chegar no horário, a diferença de sair no horário, a diferença, ó Deus, de não reclamar por qualquer coisa, sim abençoar. Ó Deus, que nós possamos entender que a porta que o Senhor abriu ninguém fecha. Possamos entender que essa porta que está aberta diante de nós agora é porque nós estamos precisando dela.
Porque se tu fechar, tem uma porta maior para mim. Então nós abençoamos a nossa vida financeira e todas as nossas posses. Eu sei, Deus, que muita gente precisa de um aumento de salário, de aumento de dinheiro, Deus, porque muitas vezes nós não sabemos administrar. Ensina a gente a administrar a nossa vida financeira. Ensina a gente a lidar bem com aquele dinheiro de plástico chamado cartão, Deus, que a gente compra sem ter. Ensina a gente, ó Deus, a entender, ó Deus, que o Senhor é dono da obra e tudo que nela há. Então, ó Deus, nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Nos abençoa, Pai, a nossa vida financeira. Agora, Deus, crendo, tudo isso que a gente está falando aqui, como a tua serva falou mais cedo, ó Deus, que nós queremos ser usados pelo Senhor. Ah, Deus, se só não for para reusar a gente, é melhor nem viver mais, Deus. Se não for para sentir o teu toque, o teu perfume, o teu cheiro, essa vida não tem graça. Se não for para pertencer ao Senhor, ó Deus, não há sentido, Deus, estar aqui nessa terra, Deus. As coisas são tudo secundárias, ó Deus. Mas o Senhor é a primícia, Deus, da nossa vida. Então nós queremos abençoar a nossa família. Todo casamento seja abençoado no nome de Jesus. Uma só carne, amor, cumplicidade, companheirismo, respeito. Nós profetizamos sobre os casais no nome de Jesus. E ó Deus, nós queremos abençoar os nossos filhos e filhas com toda sorte de bênção. O Senhor não nos deu filho para calamidade. Os nossos filhos são herança do Senhor. Então, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, nós profetizamos cura, libertação, unção e restauração sobre os nossos filhos e sobre a nossa casa. Nós profetizamos isso no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode tomar o seu assento também, pastora Joelma, no nome de Jesus. Sábado temos culto lá na Teresa, não sei como é Teresa também, Rua Reveré, número, não sei, mas é logo quem sabe onde é a irmã do Damora, um pouco. Virou aqui uma dupla, tem uma igreja, é da lanchonete, o lanchonete fechou. Depois da igreja, a Assembleia aqui, tem. Mas assim, em frente ao. Próximo àquela igreja do Pica-Pião, feito quebra-moto. Em frente ao terreno Claudinho ali. A gente vai estar ali. Enquanto com você lá, irmão, sabe? Ela dá esse culto há anos. E desde que o Jonas veio para cá, ela continua dando esse culto, continua convidando a gente. Amém? Porque o Jonas foi para Niterói, já farmou, firmou e nunca veio lá ainda. Ele está frequentando algumas igrejas. E ele ainda continua sendo membro nosso, né? Arrumou um dele, para gente liberar ele. E são eximistas e ofertantes. Eu vou falar ofertante. São eximistas e ofertantes da casa do Senhor. Mesmo morando em Niterói, e vindo uma vez, às vezes, por ano. Então, assim, são membros da igreja. Deve arrumar um lugarzinho deles. Então, esse culto lá vai ser em ações de graça pela vida do Jonas. Amém? Amém? Conto com você lá. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Quero convidar você a ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 14. A gente consegue cantar o hino do cantor, né? Nome bom? Chico, não vou tirar o tom que você quiser e me falar. 102, está 60 e quanto? 62. 62. Contigo nome de Jesus, o Salvador.
gostoso de ouvir, né? Acredito que todos nós, nas situações difíceis da vida, podemos esquecer de qualquer coisa. Nunca podemos esquecer esse nome, Jesus. Verso 3 de Marcos 14 diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Até aqui. Eu vou falar rapidamente, não vamos demorar muito. Primeiro eu queria dizer para você, queria te perguntar, quem tem Bíblia de papel aí? Levanta a Bíblia, por favor. Não, tem que levantar, ela tem que estar aqui. Quem tem Bíblia de papel? Dá um cheirinho na sua Bíblia de papel aí. Não é a mesma coisa que um celular, uma luz acesa na cara da gente, né? Não é a mesma coisa. Mas, né, quem tem sua Bíblia digital e não tem a Bíblia de papel, se tiver a Bíblia de papel é bom trazer, mas se não tem, né? Que use a digital, mas que não deixe de usar a palavra, né? Queridos, a palavra de Deus, ela, literalmente, ela tem que ser valorizada por nós. Sabe, às vezes a gente fica querendo que Deus revele as coisas, né? O valor que você dá à palavra de Deus indica, né, as virtudes que Deus vai dispensar sobre a sua vida. Quem dá valor à palavra de Deus, dá valor à revelação. E às vezes a gente acha que revelação é o que os outros dizem para nós, né? Olha para nós assim: estou tendo uma revelação que isso, aquilo ou aquilo outro. Pode até ser, né, irmãos? Acredito em dom de revelação também. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. E nós, se damos valor à palavra de Deus, o Senhor começa a nos revelar coisas inefáveis, coisas lindas, através da palavra. Então, tenha amor pela tua Bíblia, tenha carinho com ela, beija ela, cheira ela, olha para ela com saudade dela. Às vezes eu, por exemplo, tem dia que eu não consigo pegar na minha Bíblia de papel, só consigo usar a digital por conta de ir para o trabalho, voltar, e não pego na de papel. Mas eu passo por ela, parece que ela faz assim, ó. Eu olho para ela me vê, eu vejo ela me chama. Sabe, tenha carinho com a palavra de Deus. Isso pode mudar a tua vida. O amor, o carinho que você tem com a palavra de Deus, com a revelação que o Senhor deixou para nós. Amém? Maria, a gente está falando aqui, né? Bota no início para mim. Nesse texto, a gente está falando de Maria na casa de Simão, como é que é? Simão, ele era o quê? Simão era leproso? Simão era leproso? A palavra está dizendo que é Simão o leproso. Simão não era mais leproso. Simão podia ter sido leproso, mas ele não era mais. Por que, irmão Joel? Porque ele estava dentro de casa jantando com outras pessoas, na casa dele. O leproso tinha que ficar afastado pela lei. Então, isso mostra para a gente que esse homem havia sido curado. Amém? E os nomes que a gente recebe, eles ficam, eles agarram na gente, né? Por exemplo, o Sandro e o pastor Sandro e o Lierte, eles conhecem um mecânico, alguém que cuida do carro deles, que eles chamam de gordo. Ele é gordo? Mas ele já foi gordo? Fica. É como se fosse um estigma, um apelido fica.
Quando eu for magrinha, vocês podem me chamar de gorda, eu não vou ligar. Só depois. Entendeu? Ele tinha sido leproso, havia sido curado, porque senão ele não estava dando um jantar na casa dele. Provavelmente era um jantar de ação de graça, porque tinha um homem ali que tinha sido ressuscitado, Lázaro. E a gente vê Maria, eu pelo menos só achei ela como personagem bíblica, que a Bíblia mostra ela em 3 ocasiões diferentes, numa atitude de estar aos pés do Senhor. 3 ocasiões diferentes com a mesma atitude. Primeiro foi quando Jesus foi à casa dela. Meu celular está lá gravando, está no celular. Jesus foi à casa dela, se eu não me engano está em Lucas. E a Bíblia diz, né, que Marta estava muito ansiosa, né, e afadigada com os afazeres. Mas Maria sentou-se aos pés do Senhor para aprender, ouvir o que ele estava ensinando a aprender. Maria era uma discípula. Jesus era seu mestre maior. E ela sentou para aprender. A postura dela foi estar aos pés de Jesus para aprender. Essa foi a primeira ocasião. E a gente não pode esquecer que Jesus disse para Marta, quando Marta falou assim, Senhor, Marta foi chamar a atenção de Jesus, né? Queria puxar a orelha de Jesus, você disse, Senhor, o Senhor não se incomoda de ver minha irmã aí sentada e eu fazendo tudo sozinha? Né? E ele falou 2 vezes o nome. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Lelê. Gabriel. Quando você fala assim, não é um tom carinhoso? Quando você fala com raiva, é Mateus, o Mateus Guilherme, né? Letícia. Agora quando você fala 2 vezes o nome, não é assim? Pastor Sandro. Ah, Marta. Você está tão cansada, Marta, ansiosa, afadigada. Ele não falou que era errado, não, entende? Eu acredito que não fosse certo, né? Mas ele falou que ele não falou, ele não criticou, não julgou. Mas ele falou, ele deu uma posição oposta de uma e da outra. Ele falou, você está ansiosa e afadigada. Maria está aos meus pés. Ela escolheu a boa parte. Então, ansiedade não é parte boa. Afadigado não é parte boa. Cansaço não é parte boa. Parte boa é estar aos pés do Mestre. Parte boa é querer aprender do Senhor aos pés dele. Amém? E essa mesma Maria, mais na frente, a gente vê ela na segunda ocasião onde ela se prostra aos pés do Senhor. Lázaro morreu. Seu irmão querido, amado. Eram 3 na família. Eles deveriam provavelmente ser muito unidos. Porque antigamente as famílias eram grandes, né? E só tinha eles 3. E a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E Marta falou assim, vai lá falar com o mestre. E Marta falou para a pessoa que foi dar a mensagem, dizer assim, olha, diz ao mestre que aquele a quem ele ama está doente. Ela não falou, vem logo, fala com o mestre para parar tudo e voltar. Não. Dá informação importante para ele. Aquele que ele ama está doente. Deixa Jesus decidir o que vai fazer. Passa a informação para ele, porque às vezes você passa a informação para ele e já quer falar, fala, Senhor, está acontecendo isso, então o Senhor faz aquilo e aquilo outro. Ei, não diz para Jesus o que ele vai fazer, não, ele sabe o que fazer, a gente aqui não sabe. Passa só a informação necessária. Jesus, aquele que o Senhor ama está doente, e o Senhor vai decidir o melhor a fazer. Assim como ele fez, ele ficou ainda lá um tempo. A Bíblia diz que parece que 2 dias depois é que ele voltou. Quando chegou lá já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E a gente já conhece essa história. E quando chegou lá, Marta correu e falou assim, ah, Senhor, mas a Bíblia não diz que Marta lançou-se aos seus pés. Só disse isso, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E aí Jesus, alguém foi falar com Maria, Marta mesmo foi chamar Maria e disse, o mestre chama, ele está aqui e te chama. Maria correu até onde Jesus estava e a Bíblia diz, lançou-se aos seus pés e chorou. E disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lançou-se aos seus pés. É a segunda ocasião que a gente vê Maria lançando seus pés no mestre. Na primeira ocasião, uma ocasião feliz, a visita do grande mestre na minha casa, me dando a oportunidade de aprender, que alegria. Na segunda vez, na segunda ocasião, uma ocasião de luto, de tristeza profunda. Mas nas duas ocasiões, ela lançou-se aos pés do Senhor. A terceira ocasião é essa que a gente acabou de ler, que a Bíblia diz que eles estavam na casa de Simão, o ex-leproso, amém? O curado, amém? O liberto, salvo, aleluia, amém? E aí, ali está dizendo veio uma mulher, mas tem, nos outros evangelhos está informando que é Maria, né? Estava lá Marta, Maria e Lázaro, que havia sido ressuscitado. Se eu não me engano está em João 12, se eu não me engano está em João 12, a informação que era que Maria, era Maria, Marta e Lázaro. Aleluia, glória a Jesus. João 12, verso 3, é isso mesmo, tá? Então Maria, bota no lá para a gente ler. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Amém? Então já havia passado a segunda ocasião. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Marta o quê? Servia. Marta o quê? Servia. Novamente a gente vê Marta servindo. Não é errado servir não, senão ela tinha aprendido da primeira vez, amém? Amém? Somos servos, amém? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma rápida de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Para voltar lá para Marcos. Eu gostei da parte de Marcos 14, 3. Que diz assim, olha, fazia um vaso de alabastro com unguento. Vaso de alabastro, irmãos, eu fiquei procurando saber o que era. Alabastro era um material, uma pedra. E eles faziam vasos dessa pedra para colocar perfumes caros, né? Para manter ali. Esses vasos, eles eram desenhados, né? Faziam, né, o recorte de um frasco bonitinho para manter ali os presentes. Irmãos, o nardo puro, ele falou que era 300 dias de trabalho de um trabalhador comum naquela época. Era muito dinheiro. Esse nardo puro, normalmente ele era guardado pelas mulheres para a ocasião do seu casamento, para a unção do seu leito nupcial. Então era uma coisa muito, além de cara, muito valiosa para uma mulher. Muito valiosa. E ela traz esse vaso de alabastro que provavelmente eles começam a juntar o unguento, o nardo puro, aos poucos, porque é muito caro. Eles começam a juntar desde quando a menina começa a crescer. Porque quando ela for moça, ela precisa que o frasco esteja cheio. E é muito caro, então eles vão aos poucos juntando o nardo dentro do frasco, né? E aí ela levou esse nardo puro. Outra coisa, nardo não era achado nas regiões de Israel. Ele era achado na Índia, em outros lugares longe, que vinha para ser feito esse perfume, esse óleo perfumado, né? E quebrando o vaso. E eu achei tão interessante quebrar o vaso. Porque isso me diz que quando a gente... O que a gente faz quando a gente tem um perfume caro? A gente quebra, a gente usa tudo de uma vez. Mulher, homem não é muito disso não, mas mulher, você compra um perfume ou ganha aquele perfume caro que você sempre quis, você ganhou ou comprou. Como é que você usa? Usa tudo de uma vez ou usa
Gotinha por gotinha, não é não? Em ocasiões especiais. Não é todo dia, não. Né? Você fica segurando para não acabar. Ei, irmãs, vocês que valorizam tanto um perfume cheiroso, cara. Essa mulher pegou o que era mais valioso para ela, porque além do dinheiro, aquilo ali representava muito para ela. Muito. Ela estava guardando aquilo para a noite de núpcias. E ela resolveu oferecer ao Senhor essa oferta. E ela não se conteve em derramar umas gotinhas e ungir os pés de Jesus com umas gotinhas. Ela ungiu o Senhor Jesus e ela disse assim: eu vou quebrar, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou gastar aos pés do meu Senhor. A minha adoração vai ser completa, a minha vida vai ser completa. Eu não preciso mais guardar nada, eu não preciso pensar em mais nada. Tudo que eu tenho, eu vou dar completamente ao meu Senhor. O que eu tenho de mais valioso, o que eu tenho de mais precioso, eu vou deitar aos pés do meu Senhor. Eu vou fazer para o Senhor. E ali a palavra de Deus diz que ela, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. E ela vinha com o seu cabelo, não sei nessa tradução, mas algumas ou outro texto bíblico diz, talvez seja outro texto, que ela enxugou ele com os cabelos. Isso era, no mínimo, um escândalo. Uma mulher, né? As mulheres não podiam nem aparecer sem véu, quem dirá pegar o cabelo, botar para fora e secar, né, o excesso do óleo. Tamanha era a conexão que ela tinha de adoração com o Senhor. E a gente vê em 3 momentos da vida dela, ela se lançando aos pés do Senhor. No primeiro momento, um momento alegre, onde o mestre a visitou e ela pôde aprender aos pés do Senhor. No segundo momento, um momento de luta, um momento talvez mais triste da sua vida até então, onde ela pôde ser consolada pelo Senhor. E nesse terceiro momento, que Jesus disse ali que ela estava ungindo ele para a sepultura, mas eu creio que no coração dela, ela estava adorando, era gratidão, era adoração, era louvor, puro, intenso. 3 momentos que ela se lançou aos pés do Senhor. E eu quero dizer para você, e para mim, que seja qual for a situação que se apresente para nós no dia a dia, seja como estiver a ocasião, uma noite escura, o luto, a tristeza, a decepção, a frustração, a autocrítica, a autoacusação, seja qual for, o que for que esteja fazendo com que você se entristeça nesse momento, ou um momento de alegria, o melhor lugar para qualquer um de nós, em qualquer situação da nossa vida, é aos pés do Senhor. Amém. O Senhor falou para Marta que Maria tinha escolhido a boa parte e não lhe seria tirada. Que quando nós nos entregamos, nos lançamos aos pés do Senhor, em qualquer que seja a situação da nossa vida, do nosso dia a dia, isso não nos será tirado. A melhor parte, seja qual for o problema, é estar aos pés do Senhor. É de lá que vem a nossa alegria, é de lá que vem a palavra, o ensino, é aos pés do Senhor. É de lá que vem o consolo, é aos pés do Senhor. É de lá que vem a proteção, porque o Senhor Jesus, quando alguém começou a criticar Maria por ter jogado aquele perfume caro fora, né? A pessoa que falou assim: poxa, eu podia ter vendido para dar comida para os pobres. Jesus falou assim: deixa ela em paz. É aos pés do Senhor que você recebe a proteção do Mestre. Levantem o que falar, levantem o que levantarem, falem o que falarem mal de você, contra você. O Senhor é a sua defesa quando você está aos pés dele. Não fica longe dos pés do Mestre, queridos. Não é bom para nós estarmos longe do Senhor. Essa é a minha palavra. Falei que ia ser rápida hoje, né? Amém. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de conversar com vocês. Amém? Amém, pastor. Aleluia. Glória a Deus.
Graça e paz, amém? Amém. Pode ficar de pé, deixa eu orar. A palavra foi boa para o nosso coração, porque essa mulher, Maria, mostrou para a gente algumas situações que, independente de onde o que esteja acontecendo, o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Está com muito dinheiro aos pés da cruz. Está sem dinheiro nenhum aos pés. Está com a saúde aos pés. Sem saúde nenhuma aos pés. O irmão, sentem, por favor, mas é rápido. Eu quero dar testemunhos. Né? Segunda-feira até falei com as irmãs, acredito que eu falei. Eu tenho uma colega de trabalho que o ano passado ela foi diagnosticada com câncer no reto, um câncer muito agressivo. E quando ela se afastou para tratamento, em pouco tempo, talvez um mês, me mostraram uma foto, eu perguntei como ela estava, me mostraram uma foto, ela estava muito mal na foto, muito magra, muito abatida. E muita gente já estava falando, né? A gente já sabe, né? O que se fala nessas horas. E ela é uma serva do Senhor. Quando foi semana passada, eu cheguei, acho que foi segunda-feira, que eu cheguei na escola, a minha diretora falou assim, tem uma boa notícia, que é uma boa notícia? É um milagrão. Eu falei assim, eu quero essa boa notícia, eu adoro milagrão, falei para ela. A nossa amiga, não vou falar nome porque estamos gravando, pretendemos, né, colocar no YouTube, está curada. Ela fez um PET scan e não acusou nada no PET scan do reto. E ela já estava com, não sei como é que fala, mas já tinha ido para o fígado. E o do fígado que estava com 17 centímetros já tinha diminuído para 9. E o médico disse que mais algumas sessões de quimioterapia ela vai estar curada do fígado. Daí eu quero agradecer a Deus, nós estivemos orando e o Senhor nos ouve aqui e em outros lugares, com certeza. E também quero agradecer ao Senhor porque meu salário aumentou. Amém? A gente ora, né? A gente pede, a gente tem que dar o testemunho, né, irmão? E que o Senhor esteja abençoando a todos nós. Amém? Você pode dar glória a Deus? Deus é fiel, todo tempo. É bom que vocês chegam muito bem, acabou de falar com uma irmã que operou câncer, está internada. Aumenta a nossa fé. Irmãos, sábado, culto, já falei já? Culto sábado, domingo estamos aí. Pode ficar de pé, por favor. Lá, 7 horas. Chama o pastor Joel, por favor. Ora pela gente, ora pelo livro, pelo caderno. Como a irmã já não acabou de nascer, se você pegar um braço, vai pegar a chuva. Quando acabou de nascer, é chuva de bênção. Nós vamos orar. Eu diria que no caderno, depois da oração esperando que olha, eu estou de poste de caderno com alguns nomes de pessoas necessitadas. O Senhor acabou de dizer hoje, Senhor, Sim, Jesus. muita coisa que o Senhor fez, Cura. paz. Foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje, faz amanhã, o Senhor faz tudo o que eu quiser fazer, o Senhor faz. O Senhor é Deus, poderosíssimo, incomparável, Senhor, é o Senhor. Louvado pelo teu nome. E aqui estão os irmãos, eu quero passar para os nomes do Senhor, os irmãos. Engoleu, nós passamos para o Senhor, cada nome, cada pessoa aqui arrolada. Seja ricamente abençoado pelo Senhor, curado da enfermidade. Se for problema de emprego, possa de emprego que se abra. Se for
dificuldade em casa com o marido, com o filho, o Senhor abençoa, Deus. Então, nas tuas mãos, para essas pessoas serem felizes novamente, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus da felicidade. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus. E agora eu quero falar com o Senhor, nós estamos encerrando esse período, passando aqui, ouvindo testemunho, palavras, coisas gostosas, que eu vi você, que o Senhor fez enquanto esteve aqui, e que nós sabemos que o Senhor continua fazendo. O Senhor Deus ontem, hoje, eternamente, eu repito, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua abençoando, o Senhor continua salvando, o Senhor continua levando para os céus, o Senhor continua abrindo os braços e dizendo: vinde a mim, que estou cansado, sobrecarregado do olhar. Então, o Senhor sempre aberto, os portos a receber aqueles que chegam ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Recebe então a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrar esse período de oração, de cânticos, de palavra. Nós dizemos: o Senhor, o Deus poderoso, te abençoe e te guarde. O Senhor, o poderoso Deus, levante sobre si o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E por Deus diz: amém. 1, 2, 3. Igreja em Cristo, lugar isso não abrimos mão. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.